Vamos lá então para mais um recap, pessoal, desse dia espetacular, dessa semana espetacular, né? 100% de acerto nas tomadas de decisão. Realmente uma semana aí, uma semana muito boa, né? E, pessoal, nesse conteúdo aqui, como sempre faço, você que talvez já tenha acompanhado o conteúdo, eu vou recapitular aquilo que nós fizemos na sala e vou recapitular também, de uma forma bem breve, aquilo que foi destacado antes do pregão abrir. Né? Sempre que isso que você que está aqui me escutando, você precisa entender de uma vez por todas, tá? Que você tem que fazer um mapeamento do mercado antes do pregão abrir. Você tem que mapear as potenciais regiões. O mercado, pessoal, dia a dia, através do preço, ele deixa rastros, né? Rastros de liquidez, né? Quando eu falo rastro, eu estou falando que as movimentações que o preço precifica, né? Então, toda a movimentação que o preço deixa tem de fato uma lógica, ou pelo menos a maior parte dessas movimentações. Eu sei que é natural em alguns momentos você não conseguir observar aquilo que o mercado está fazendo, e está tudo bem. A gente não vai entender 100% dos movimentos que o mercado vai fazer. Mas o ponto é que a gente consegue de fato sim mapear potenciais regiões, e aí simplesmente quando o mercado abrir, quando o pregão abrir, você só aguardar essas regiões chegar e você executar as suas operações, né? Eu acredito que tudo começa, né, antes do pregão abrir. Então tem gente que espera o pregão abrir. Eu lembro que parte da minha jornada no mercado, em dado momento, eu ouvia pessoas, até educadores, né, comentar que, pô, só opero depois das 10 porque antes das 10 não tem liquidez, né? Essa era uma das supostas frases que, quando a gente começa a se aprofundar no mercado e estudar de fato como o mercado funciona, você começa a ver que não são tão verdadeiras essas informações, né? Então a gente consegue ter de fato, sim, ótimas oportunidades logo pela manhã, logo até na abertura, né? Claro, tudo dentro de um método, de uma ótica, né? Sem ficar girando no mercado. E a oportunidade hoje do dia, pessoal, que a gente participou e deu para comentar em mais um dia de forma antecipada, acompanhada do racional técnico, do gatilho todo o entendimento para você saber o porquê tá clicando, porque o que que você tem que pensar? Inclusive você que não é da sala ao vivo. A sala ao vivo não é uma sala de call de entrada, né? Ah, eu quero sinais de entrada. Aqui você pode ter o call de entrada, né? Quando chegar no momento de clicar, mas você vai entender o porquê está clicando, né? Então, pode até, eu posso, de fato, né? Sempre busco comentar o ponto do gatilho, estou comprando aqui. Se fechar a vela assim aqui, eu vou comprar. Então, eu vou detalhando os pontos para você. Um trap aqui eu compro, um trap aqui eu faço isso, um candle aqui eu faço isso. Bateu nessa região, eu vou comprar por ordem pendurada, ou eu vou esperar isso. Eu vou comentando os detalhes, né? Mas o ponto é que você, na sala ao vivo, você vai entender o porquê está fazendo, como está fazendo e quando fazer algo. Ok? Tem uma frase de um operador, de um trader no mercado, ele é educador também, que é gente finíssima, tá? Uma das poucas pessoas que eu vejo que de fato aí tem transparência e honestidade no que faz dia a dia, que é o Rabone, né? E esses dias ele comentou, né? Ele falou assim: a gente é como o jogador de futebol, né? O cara bom de bola. A gente não fica correndo atrás da bola igual um tonto. Então a gente espera a bola no pé, né? Então eu gostei dessa analogia porque aqui no mercado é a mesma coisa. Então eu vou esperar a bola no pé. Ou vai ser aqui ou vai ser aqui. Quem acompanhou os 80 pontos de segunda-feira no dólar, eu falei, é aqui a venda para mim. Se não for aqui, eu não vou vender. Foi exatamente lá, pegamos a venda, 2,5 pontos de risco, bateu 82 pontos, né? Índice futuro ontem, 1.950 pontos. Tomamos uma compra antes no índice, chegou a pagar pouco mais de 200 pontos. E eu detalhei um segundo ponto para a gente poder comprar. Eu falei, ou faz isso aqui ou a gente não compra. Fez exatamente a expectativa, compramos, surfamos aí quase 2.000 pontos para cima, tá? Não teve recap ontem, inclusive, né? Poderia trazer o recap aqui para vocês. Dia espetacular também. E hoje, sem dúvida nenhuma, foi mais um dia clássico. Nós fizemos uma compra intermediária. Eu acabei, entre aspas, perdendo uma primeira compra, eu vou mostrar aqui para vocês. E essa outra oportunidade, ela foi absurda, né? Então, a bola veio no pé e a gente recebeu a bola no pé e
fez a jogada, ponto final, né? Nessa analogia aí. Tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. Aqui, pessoal, alguns feedbacks, né? Não vou me alongar muito nisso, tá? E a operação chegou a bater um pouquinho mais de 50 pontos, né? Acho que bateu 52 pontos, se não me engano. Aqui, pessoal, esse quebradinho, o que que aconteceu? Quando eu comprei, e aí eu olhei o risco, 4,5 pontos no fundo de uma região de liquidez, uma região absurda. Quando ele voltou, né, no do seguinte ali, que ele passou o preço de novo, eu adicionei no ponto de entrada ali, acima do do um mais um golinho de contrato, né? E, pô, a gente deixou uma gordura no começo. O risco era 3,5 pontos da operação, tá? A gente deixou ele uma gordurinha um pouquinho maior. E daí, quando ele começou a subir, já a gente foi lá e fez o quê? Já arrastou o stop para o risco definitivo, que foi de 3,5 pontos, tá? E aí, a operação absurda, né, pessoal? Então, essa variaçãozinha, acho que foi isso, né? Das vezes ele deslocar, não sei, não, ontem, inclusive, ontem não. Inclusive, segunda-feira, na nossa venda lá em cima, pessoal, foi aqui, ó, pelo 1 minuto, ele, tipo, puxou a ordem. Até na sala eu falei, pessoal, que estranho ter puxado a ordem. Faz tempo que eu não via. Eu já vi ele afastar, né? Por exemplo, ó, a venda era no 39 aqui, né? Que a gente vendeu, ó, na segunda-feira, né? Olha que movimento lindo, ó, tá? Inclusive cravando o topo do semanal, né? E aí ele arrastou meio ponto, 1 ponto para cima, né? Ele puxou a ordem. Eu achei um pouquinho estranho, mas enfim, né? Tá bom? E aí, pessoal, o que que nós tivemos aqui hoje no dólar futuro? Eu vou só dar uma breve passada naquilo que o dólar tinha aqui antes do pregão abrir. Tinha uma região de liquidez que ela já estava aqui há um tempo marcada, tá, pessoal? Esse candle 63 é de hoje, o 62 é de ontem, né? E eu comentei, eu falei, pessoal, tem grande potencial dele vir aqui. Eu vou marcar novamente essa região de liquidez, tá? Aliás, está marcada aqui, tá? Essa aqui são expectativas que eu já vou reforçar, só que eu vou deixar para amanhã, tá? Não vou falar isso aqui hoje aqui, tá? Então são expectativas aí nos próximos dias que nós podemos ter, tá? Então voltando aqui, pessoal, até vou tirar isso aqui, né, para não atrapalhar, beleza? E aí tinha essa liquidez aberta, tá bom? E aí, pessoal, também temos aqui uma retração, era uma retração de 7640 rompida. Então o preço bem descontado, bem barato mesmo, não só porque era barato, tá? Mas era uma região muito boa. Outro ponto que nós conseguimos observar, eu vou para o gráfico de 60 minutos. No macro, acho que, bom, eu vou repetir porque talvez tem gente que não assistiu os outros recaps, né? Mas aqui, quando a gente olha no macro, essa região aqui, pessoal, ela também está abaixo do 7640, tá? Beleza? Fibo antiga, né? No momento que ele estava aqui, ali no final de fevereiro, a gente pegou compras aqui nessa região também, que foi oportunidades belíssimas, né? Poderia até puxar lá do fundo essa retração, mas aí eu acho que nem precisa, né? Tá, vou até tirar ela aqui. Voltando aqui agora, vamos lá para os 60 minutos. Essa região aqui, pessoal. Eu só vou fazer um negócio aqui. Não sei por que que tá essas linhas aqui. Só vou fazer um negócio aqui, ó. Bom, uma das coisas que eu comentei no pré-mercado hoje, pessoal, e só lembrando vocês que isso aqui ainda não existia, tá? Isso aqui ainda não existia. Deixa eu até tampar aqui, ó. Tá? Então, essa movimentação aqui não existia. Existia até aqui. E aonde que ele exatamente estava parando, travou o mercado, derivou na região? Exatamente no 7640, tá? Então, observe o 7640 aqui, ó. Outra coisa que eu comentei é o fato dele poder buscar e ter buscado liquidez abaixo desse fundo aqui. Por mais que eu acredite que o mercado há suporte e resistência, a gente não pode se dar ao entendimento de que tem que trabalhar só exatamente dentro do suporte. O mercado ele trabalha muito com manipulação, entendeu? E muitas das vezes ele passa o suporte, busca liquidez e volta para cima. Eu comentei inclusive isso na sala. Então a gente poderia ter essa movimentação aqui, já podendo sair comprado daqui. Outra coisa que eu comentei no pré-mercado que eu trabalharia, pessoal, sem dúvida nenhuma, era caso ele viesse nessa região aqui. E aí de repente você pode se perguntar, mas por que ali? Uma das coisas que eu sempre gosto de fazer, pessoal, é, inclusive eu aprendi isso observando o próprio gráfico, é sempre identificar pivôs que falharam. E aqui teve um pivô que falhou pelos 60 minutos. A partir do momento que falhou, veja que após ele quebrar a estrutura, ele não voltou aqui buscar liquidez.
Isso funciona muito bem nos 5 minutos, no diário e nos 60 minutos. Claro que quando nós estamos falando nos 60 minutos, se em dado momento ele volta aqui, a gente pode buscar uma validação adicional. Por exemplo, o que que seria uma validação adicional? Uma nova quebra de estrutura, tá? Vamos supor que o mercado chegasse aqui nos 5 minutos. Como de fato, vocês sabem, né? Ele chegou. E aí, só que ele chegasse acelerado, eu já ia tomar compra aqui, o que que eu poderia esperar? Uma micro quebra num minuto. Vamos supor que no 5 ele até fez a quebra de estrutura, mas não deu compra. Então eu espero uma nova validação pelo 1 minuto. Eu busco uma validação adicional. Então, como eu acredito que isso todos vocês sabem, o mercado ele é fractal. Então a mesma estrutura que nós trabalhamos no 1 minuto é que a gente trabalha nos 60 minutos. A diferença é que eu preciso o quê? É entender quando usar cada tempo gráfico. Os 60 minutos, por exemplo, ele corresponde a uma análise mais macro, mais intermediária. Na verdade, pode ser macro e pode ser intermediária, né? Eu costumo chamar o macro do gráfico diário. Mas se for uma visão um pouco mais, com um pouco menos de zoom e pegar uma estrutura maior de preço, 60 minutos vai servir como uma ferramenta, como um tempo gráfico para você olhar o macro também, tá? Beleza? Resumidamente é isso sobre as validações, né? Outra coisa que eu comentei era que um trap da mínima já seria muito bom. Trap da mínima de ontem já seria muito bom. Eu uso o Prior Coach aqui e ele já marca as regiões. Por isso que às vezes você dá uma olhadinha aqui, às vezes é bastante risco, tá? Porque são máximas e mínimas, tá? Ok? Então isso aqui ajuda bastante, pessoal, para você não precisar marcar a mínima máxima do dia anterior, já fica ali cravado, tá? E agora aqui nos 5 minutos, pessoal, eu comentei também no pré-mercado que se tivesse um gap trap já seria comprado. Se tivesse um trap, seria comprado. A linha verde é a mínima do dia anterior. E o que que aconteceu aqui, pessoal? Eu não descartei vendas, mas eu só venderia se corrigisse, tá? Beleza? Por isso que eu nem falei de venda aqui, não falei no pré-mercado também. No pré-mercado eu falei venda só tem lá pra cima, tá? E aí o que que ele apresentou aqui, ó, pessoal? Essa linha verde é a mínima do dia anterior, ele já fez o trap. Poderia ter pego aqui? Poderia, esperei um candle gatilho. Quando fez essa movimentação, aliás, antes até de fazer, eu até comentei na sala, eu falei, pessoal, ativando o pivô de baixa, eu compro a falha desse pivô. Só que eu não comprei o candle 10. Quando eu fui tomar aqui a compra, ficou muito em cima do laço. Falei, pessoal, putz, se ele voltar para dentro ao vivo, tá? Se eu pegar o recorte da sala ao vivo desse momento, nesse momento, ele rompeu a vela 11. É muito dinâmico, né, pessoal? Às vezes, quem está do outro lado da sala, até é importante eu destacar isso, às vezes quer esperar a compra e às vezes até fala, pô, às vezes tem que antecipar a compra. Tem situação que não. Tem situação que é o evento que ele está dando no momento para a gente poder comprar. E o mais importante que isso é o pré-mercado que nós fizemos e nós já visualizamos que o quê? Visualizar falhas aqui ou esperar falhas aqui é uma grande oportunidade para a gente poder comprar. Então, eu acabei não pegando isso aqui. Alguns alunos pegaram. Então, eu peguei a mercado, paguei um risco mais caro, mas entrei no trade, tá? E eu fiquei esperando ele voltar dentro da vela 10, não voltou e acabou indo para cima. Depois, você vai observar que ele fez o quê? Efetivou a quebra de estrutura. Se efetivou a quebra de estrutura, eu presumo que, pelo menos voltando aqui, capturar a liquidez o mais baixo possível. Detalhe que ele não fez isso, então ele quebrou a estrutura e além disso fez um pivô. Quando ele volta a retestar a base desse pivô com esse topo anterior, eu comentei, pessoal, podemos comprar aqui, só que trades intermediários eu faria o quê? Com menos contratos. 2/3 da mão, reduziria um pouco a mão, tá? Então, quem participou dessa oportunidade surfou aí, chegou a bater pelo menos 14 pontos esse trade, tá? Então, a primeira operação foi aqui. Aqui eu acabei ficando de fora, tá? Essa aqui do Kendo 10 já teria aí pago, se eu não me engano. Teve aluno que comentou que pegou 20 pontos, exatamente, ó, 20 pontinhos aí, tá? E depois disso o mercado foi indo, ó, fazendo micro topos e micro fundos, né? Eu tô num minuto. Eu comentei na sala também, dentre centenas de coisas que eu falo todo dia, eu sempre estou explicando, né? Falei, pessoal, eu não vendo aqui, pessoal. Eu fiz até em dado momento um mapeamento de uma possível venda, mas até comentei, essa venda é para parar aqui. E como que seria essa venda? Em dado momento eu fiz isso. Falei, ó, pessoal, se ele quebrar a estrutura, voltar aqui, aí se eu tiver líquido da compra, até pago a venda, mas eu estou interessado na compra. O outro desenho que eu fiz, pessoal, tudo em sala ao vivo, eu falei, pessoal,
Quem não comprou ainda, ou mesmo que tenha comprado aqui, permanece stop aqui, fez uma parcial, se voltar não toma stop negativo, mas vamos comprar lá. A nossa compra, pessoal, era na captura de liquidez dessa falha aqui, tá? Só que o que que eu falei? Eu vou esperar um candle gatilho aqui, eu não vou deixar pendurado, tá? Tem momentos que eu deixo pendurado, tem momentos que não. Se eu tiver score aqui no livro visual, isso pode me ajudar o quê? A pendurar a ordem, servir como referência para mim poder pendurar a ordem. Não foi o caso dessa operação. E aí veio rompendo, 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 e existe uma coisa que eu falo, pessoal, que é o trap do diário, da máximo mínima de um candle diário, ou o trap de uma mínima do dia em uma região de demanda. Lembra que nós qualificamos essa região? Ou melhor, qualificamos já antes do pregão abrir hoje, quem estava na sala estava acompanhando lá. E aí deu esse presentaço, pessoal. No momento do trade eu falei, vamos ficar atento. Primeiro, que ando aqui com expectativa de compra que der nessa região, eu vou sair comprado sem dúvida nenhuma, tá bom? Vamos ser sinceros, o candle ali, pessoal, muitas das vezes ele é um mero detalhe. Claro que ele vai trazer uma confiança ali através da aparência dele. Se fechar, por exemplo, um martelo, deixa só pavio para baixo e volta e deixa um corpo real positivo, fica, né, pela ótica, né, mais aparentemente mais interessante, tá bom? Né? E isso contribuiu muito para que nós pudéssemos comprar aqui no Kendo 80 e subir comprado por um movimento lindo, tá bom? Inclusive tem um pedaço aqui do vídeo, pessoal, que eu até faço, não sei se eu vou achar aqui. Aqui é o gráfico de 5 minutos, ó, que a gente comprou lá na mínima, tá? E tem um momento aqui, pessoal, que eu até faço análise dos alvos, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ok? Então, como a gente pegou aí uma falha, a princípio a expectativa é essa. Eu até gravei simultaneamente minha tela, compartilhar rapidinho com vocês aqui, ó. Ok? Então, como a gente pegou aí uma falha, a princípio a expectativa é essa, uma falha de fundo num 7640, a expectativa mínima é trabalhar o quê? Pelo menos o topo do dia, certo? Dia nós temos aí a mínima com a máxima do dia sendo projetada. Ó, e aí esse é o ponto, tá? É sempre que o mercado, pessoal, é, s- mudar a sua direção, rompendo a última extremidade do dia que deixou mapeada, nós temos aí que mapear uma fibo e eu chamo essa fibo de fibo de inflexão. Para mim é a melhor fibo, tá? Não vou me aprofundar na explicação de todos os termos dela. Na mentoria tem. Você que é aluno do método L2 tem 4 tipos de projetar fibo, tá? Não tem o mais certo, todos são certos, tá? Mas dá para você usar um em cada momento, né? E aí, deixa eu acelerar um pouquinho aqui, ó. Esses foram os 3 alvos. E aprenda, presta atenção aqui num detalhe. Presta atenção aqui, ó. Tem gente que fala assim, cara, como que você sabia que o mercado ia lá? Pessoal, não é questão sobre saber. Alvos são expectativas, tá? Anote uma coisa aí no papel. Pega papel e caneta que você já deveria estar na mão, né? Anote uma coisa. O risco, ele é previsível. O retorno é potencial. Risco é previsível, o retorno é potencial, ok? Todo risco, ele deriva, ele oriunda ou é consequência de um método. Tem gente que não é aluno fala, o que que eu faço no gerenciamento de tanto contrato com tanto quadro? Eu falo, cara, eu não sei quanto que você, o que que você opera, cara. Se você estiver operando algo diferente de mim, como que você vai pagar o mesmo risco que o meu? O meu risco, os stops são pequenos por causa do meu método, da minha forma de operar. Então não tem como você ter outro método e querer fazer o que eu faço pagando o risco que eu pago. Entendeu? Você vai tomar na cabeça, tá? Mas o ponto aqui, ó, o risco ele é sempre previsível, tá? Não tem como você entrar num trade e ficar pensando aonde que eu coloco o meu stop. Não é. O stop ele é técnico, certo? Pô, tem ajustes na hora de entrar na operação, que é, por exemplo, uma gordura. Como nós colocamos um pontinho, um ponto e meio a mais, hoje um ponto na gordura do dólar, não pegou, tá? Mas o retorno ele é potencial. O que que é potencial? Que tem a possibilidade de acontecer, desde que nesse vídeo eu falo isso. Falo, pessoal, o primeiro ponto, ele precisa, nesse vídeo aqui eu até falo isso, ele precisa primeiro romper aqui.
Quando eu pego esse trap, eu já tô acostumado. Tem gente que tá chegando na sala ao vivo agora, que o cara vai ver esse fundo anterior, ah, mas é um fundo anterior com VWAP. Aí o que que acontece? Acalma, respira. Ele só veio capturar liquidez para poder estopar os vendidos aqui, porque fez um caminhão de liquidez. Eu já estou acostumado. Peguei uma falha de fundo numa região do 60 e do diário de demanda. Pô, esse preço aí, pelo menos, pessoal, uns 30 ele tem que subir, entendeu? Os 30 pontinhos tem que subir para começar a ficar bonito, né? Eu confesso para vocês, eu achei que ele ia pagar os 70 lá em cima, porque aqui era 40 que ele ia pagar, até comento no vídeo aqui, né? 40, ok? 5742, o alvo de 100% e 5789, olha lá, ó. 41 pontos, 40 pontos no primeiro alvo, 100%, 50 pontos e 161.8, 66, 67 pontos. Vai lá, Vitão. Pessoal, todo santo dia eu falo isso. Fazemos a nossa parte. O O resto, resto é com o mercado. entenderam? Entenderam, pessoal? Todo dia. Segunda foi assim, terça foi assim, semana passada foi assim, entendeu? E olha que coisa linda, né? Então, só para reforçar aqui, ó, só para reforçar aqui, olha lá, ó, deixa eu pegar. E eu pego o imã, tá, pessoal? Não é esse negócio de tentar ficar acertando o fibo para ver se vai bater, não. Aqui é imã aqui embaixo, imã ali em cima, olha lá, ó. Cravado 100%. Eu, para mim, ele teria que ir no 61, né? Mas é paciência, né? Não quis ir, seria 70 pontos lá. Entendeu como que funciona, pessoal? Quando ele fez isso, pessoal, ele definiu uma região de liquidez aqui já, ó, tá? Ele já definiu uma região de liquidez. Eu vou colocar duas linhas, depois eu faço a caixinha aqui, tá? Linha um. Ah, não, tá aqui já, ó. Posso aproveitar a mesma caixinha aqui, tá? Tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui, que seria a captura de liquidez, tá? E aí depois ele foi indo, cadenciei o trade, tá? Fiz aqui uma parcial aqui em cima, e daí foi indo, e depois saí da tela, fui viver minha vida. E aí vem o período da tarde, tá, pessoal? No período da tarde, eu vou tirar minha bica aqui. Pô, deu o que falar, tá? Eu fiz mais uma comprinha aqui, tá? Quando ele volta aqui nesse Candle 101, eu fiz mais uma. Por quê? Porque era captura de liquidez. Por isso que eu falei que ia deixar aqui, tá, pessoal? Claro que aqui eu não. Eu vou falar pra vocês um negócio, tá? Foi meio que uma sorte, digamos assim. Não é que foi sorte, é tipo assim, meu, você tá ali, o negócio veio na região que você quer. Não que você quer, mas assim, região de liquidez. Cara, eu taquei compra aqui mesmo. A mercado aqui. Ele pagou mais de 30 pontos aqui nessa movimentação, tá? Tá? Mais de 30 pontos aqui, né? Eu guardei 35 pontos no bolso nessa movimentação, tá? Mercado, não tinha gatilho, não tinha nada. Era a região de liquidez e eu catei aqui, né? Tá? Catei ainda quando ele voltou aqui, ó. Deu a chance de entrar, porque se ele já tivesse batido, já tivesse subido, eu tinha ficado de fora, tá? Depois eu peguei mais um trap aqui embaixo, tá? Também no risco, pessoal. Chegou a bater 22 pontos, tá? E aí foi me tirar, era aqui, ó, 19 e 20, né? 6 e 19, 6 e 20, ó, mais ou menos aqui, ó. Tá? Ele fechou esse candle 20, ele me tirou da operação, tá? Chegou a bater 22 pontos aí, tá? Ou passou um pouquinho, né? Eu medi por cima, tá? E região de liquidez. Claro que ele bagunçou bastante o gráfico, né? O que que a gente vai fazer aqui amanhã? Eu vou contar para você que é aluno amanhã no pré-mercado. Você vai ter um mapa daquilo que você deve fazer. Quais os pontos potenciais para vender, quais os pontos potenciais para comprar, tá? Onde que tem uma ótima liquidez para a gente poder montar a operação se for de compra ou se for de venda, tá? Então eu já tenho tudo desenhado aqui e amanhã eu vou compartilhar com você, tá bom? Fechado o dólar, vamos para o índice futuro, pessoal, sem perder muito tempo aqui agora. Índice futuro. Pessoal, índice futuro lindo, 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 tá? É... E pessoal, que eu trabalharia hoje tendo oportunidade tanto para a ponta compradora quanto para a ponta vendedora, tá? O preço tinha escorado na média de 20. Na perspectiva da compra, eu não gostei tanto que ele recuou o 562, mas aqui nessas regiões eu trabalharia novamente na compra, tá?
E caso ele viesse aqui em cima buscar liquidez, a gente não poderia descartar as vendas, né? Nos 60 minutos, só que agora, né? Logicamente, pelo gráfico do que eu uso diariamente, que tem a média de 200 e VWAP, né? O principal gráfico que eu uso. O que ele tinha aqui para nós, pessoal? Vamos lembrar rapidamente. Ontem eu já tinha comentado que o fato dele quebrar a estrutura nos 60 minutos, e a gente saiu comprado exatamente daqui, ó, da mínima, né? Trade lindo, chegou a bater 1.900 pontos. Eu já tinha comentado com os meus alunos que o fato de ele ter quebrado a estrutura, eu arrasto uma linha para lá, aqui tem liquidez, tá bom? Essa caixinha aqui que eu vou voltar com os estudos, ela já tinha sido mapeado que já estava mapeada ontem e reforcei ela hoje. Então aqui tinha expectativa nessa região para compra, tá? Eu não sei por que que saiu os pontos da venda aqui em cima, mas aqui também tinha venda e aqui também tinha potencial de venda, tá? Só que é um detalhe, né? Aqui seria a captura de liquidez, tá? É, E aí, pessoal, é, outro argumento técnico que nós tínhamos nessa região para poder sair comprado daqui era o 7640, né? Tá bom? E aqui no ponto intermediário não daria para descartar, até comentei na sala, ele pode aqui abrir e já decolar, ou vir aqui mais no 7640 ou até a região de liquidez lá embaixo e acelerar na alta, tá? Expectativas comentadas antes do pregão abrir. Nos 5 minutos, pessoal, o que a gente já teve aqui ontem, ó? Certo? O preço já tinha, inclusive isso aqui deu base para a gente poder comprar também, ok? A gente fez uma compra aqui, certo? E aí, é, veja que após ele acelerar e romper esse topo aqui, ele não voltou aqui capturar liquidez. E uma das coisas que eu sempre falo com os meus alunos é: não é porque não capturou liquidez nesse momento que você não vai deixar a região mapeada. Deixa a região mapeada porque em dado momento o preço pode voltar lá. E ele voltou aqui hoje, tá? Voltou aqui hoje. Eu estava na sala, expliquei o racional. Teve alunos que anteciparam a entrada e surfaram uma linda operação aí na alta, tá? Só que até que esse ponto chegasse, nós fomos aqui, ó, para os pontos intermediários. Aqui também poderia trazer uma compra para a gente, ó, ok? POC do dia 31, 61,8, topo desse pivô, tá vendo que tem um pivô aqui, ó, que lançou o preço lá em cima? Então ele estava numa região que nós poderíamos, sem dúvida nenhuma, trabalhar na ponta compradora, tá? Na ponta vendedora, antes de descer ele por um minuto e mostrar para vocês, aqui ele tinha quebrado estrutura também, ó. Então o que que nós poderíamos acreditar? Aqui seria um ponto de venda. Eu comentei ainda na sala, né? Tinha POC aqui, tem essa região de liquidez. Eu comentei, eu falei assim, eu não vou negar a venda, porém precisa ficar muito atento aí, visto que pelos 60 minutos ele pode entregar uma movimentação de alta lá em cima, só vir aqui embaixo, capturar a liquidez e aí mandar uma pernada lá em cima. E essa pernada aconteceu, tá? Tem gente que vai falar, mas é a notícia. Não, mas já era um ponto esperado. Tinha região de liquidez lá em cima, tá? Outro detalhe aqui que nós temos também, pessoal, eu comentei na sala pela manhã, eu falei bem assim, pessoal, eu ficaria muito receoso em esperar venda acima desses topos aqui, ó, tá? Acima desses topos aqui, ó. Esse topo, esse topo, esse topo. Por quê? Topos nivelados, pessoal. Principalmente se tem três toques na região e o preço, né, se distancia daqui, eu posso imaginar que a próxima vez que ele volta aqui, ele não respeite no primeiro momento, mas que ele faça um rompimento, busque liquidez acima desses topos aqui e aí volta a descer. Essa era mais uma expectativa de um potencial ponto aí de uma região para a gente poder fazer venda na sala. Agora, num minuto, você vai ver que o quê? O preço ele fez aqui uma movimentação interessante no começo. Eu não tomei compra aqui. E aqui, ó, pessoal, aqui foi triste, tá, pessoal? Porque ele cravou o 61,8. Ó, ele cravou o 61,8 aqui, ó. E eu até comentei, ó, o trap dessa mínima aqui eu entro comprado. Só que eu esperei um gatilho, pessoal. Né, um candle de dúvida, um candle comprador, um candle... E assim, ele foi ali e fez o trap. E não deu um candle aí, nem no um nem no 2 nem no 5 e acabei ficando de fora. Teve alguns alunos que também anteciparam no risco a mercado e compraram nessa região e surfaram uma ótima oportunidade, com certeza, né? Buscando a máxima lá em cima. E eu acabei ficando de fora. E aí, o que que eu fiz? Eu mapeei essa região, pessoal. A gente chegou até a pendurar uma compra aqui, ó.
Exatamente aqui, eu vou lembrar, eu não vou lembrar o número agora, mas foi exatamente nesse pivô aqui anterior, tá? É só puxar uma linha para cá, foi aqui que a gente pendurou 65 pontos de stop, né, para que ele viesse em dado momento, ó, que ele parou aqui, mas que ele viesse aqui para acionar a ordem lá em cima na região de venda, né? Teria pago acho que uns 700, 800 pontos, 600 pontos ela teria pago. E aí, quando ele veio acelerado aqui, antes de vir acelerado, eu já falei, pessoal, se o preço vir acelerado aqui na nossa compra, tira a ordem, tá? Tira a ordem apregoada, deixa ele bater na região, encaixa alguma outra validação adicional e a gente faz a compra, né? Então, na sequência, quando ele vem acelerado, eu já não estava mais com a ordem aqui, tá, pessoal? Entenderam até aqui? Pessoal, eu fico imaginando o tanto de gente que se quebrou aqui, filho. O tanto de gente que, sei lá, ficou fazendo aqui. Cara do céu, eu recebo às vezes uns feedback, pessoal, que olha. Eu fico. E aí, é cada coisa, olha, que eu não sei se me deixa triste com as pessoas que acreditam nas baboseiras que ensinaram para elas, tá? Ou fico, né, pé da cara com educadores que, na verdade, nem dá para chamar de educadores aí, que ensinaram coisas que não existem, né? Replicaram ignorância, na verdade, né? Bom, aí o preço desce. Eu falei que até pegaria uma vez no 7640, que tá vendo que tem um 7640 aqui da retração da alta, ó, ponto barateza, ó. O que que ele veio fazer aqui, ó? Testar a liquidez. Só que eu não peguei aqui a compra nesse candle, ó. Não peguei no 108, falei na sala, não peguei. O 109, falei também não vou pegar. Se ele voltar aqui embaixo, vamos pegar. Depois ele fez uma micro quebra aqui, tá, pessoal? E até comentei. Dá para sair comprado numa troca de polaridade aqui? Dá. Inclusive, quem deixou escancarar na alta, inclusive com a notícia do Trump, pagou mais de 2.000 pontos. Agora, dá para buscar mais abaixo aqui a captura de liquidez? Captura mais barata aqui, ó. Mapeei duas caixinhas, essa aqui e essa aqui. Porque essa verde maior é lá dos 60 minutos, entendeu? Permaneci com ela aqui, tá bom? Quem esperou ele descer mais abaixo não entrou nessa operação na ponta compradora, tá? E aí o mercado veio para cima. Pessoal, agora o que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Olha que desenho lindo, ó. Olha que coisa linda, né? Então, o que que eu vou mostrar aqui para vocês? Isso aqui arrebenta com muita gente, tá? O que que normalmente as pessoas acreditam que isso aqui é, pessoal? Quando ele volta aqui em fundos anteriores, tá? Eu vou até pro gráfico aqui, ó, Naked, ó. O que que algumas pessoas acreditam que é isso aqui? Troca de polaridade, tá? Eu vou mostrar para vocês, logo que após que eu fechei a sala, eu voltei aqui na tela só para gravar um rápido vídeo e eu vou mostrar na íntegra esse vídeo aqui para vocês, tá? Inclusive eu mandei lá no grupo de avisos, tá? Não postei esse vídeo no Insta, tá? Tem conteúdos que eu vou cada vez mais priorizar assim, ó. Mando lá no grupo de alunos, ó. Meio-dia e 29 eu mandei. O preço estava mais ou menos aqui, ó. Esse vídeo aqui é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Por que que eu estou fazendo isso? Para que você veja na prática como um trader tem que se comportar, buscando compreender as movimentações que o preço apresenta. Você consegue me entender? Então é isso que você deve fazer, tá? É isso que você deve fazer. Não tem que vir aqui para o mercado, pessoal, esperar o mercado abrir para daí você imaginar o que você vai fazer. Não. Você tem que mapear as regiões e enquanto o preço vai precificando, você vai fazendo o quê? Você vai é, fazendo as leituras complementares. Eu quero que você preste atenção nesse vídeo aqui, tá? Que foi esse que eu mandei em exclusividade para os meus alunos da sala ao vivo. Dar uma dica pra vocês aqui, tá? Tem gente que vai falar que isso aqui, ó, não, ele rompeu e agora vai trocar a polaridade e descer. Até pode descer, tá? Mas o que vocês têm que prestar atenção aqui, tá? Aonde que ele fez esse rompimento? O que eu tinha falado pra vocês na sala ao vivo já, ó? Região de rejeição, região de demanda. O que nós estávamos visualizando compra aqui? Inclusive, quem adiantou compra, parabéns. A gente estava visualizando compra aqui na sala, passei todo o cenário da compra. Olha a região que ele falhou, ó. Aqui não era a distribuição, onde a gente comprou ontem, jogou o preço para cima. O que ele veio fazer aqui? Retestar a liquidez. Então, assim, até que me prova ao contrário, o preço, eu não venderia aqui não, tá? Ah, mas pode descer um monte, vai com Deus. Para mim aqui simplesmente é uma busca por liquidez para ele vir e romper máximas, tá? Ou seja, uma manipulação. Faz o rompimento para baixo. Quem olha isso aqui como uma resistência, não que não seja, mas eu preciso entender onde que está inserido isso aqui, ok? Então para mim isso não seria uma troca de polaridade válida, tá? Então o que poderia ser aqui? De fato uma manipulação para jogar o preço lá em cima, tá? Aqui em cima
Aqui, nas máximas de hoje, daria para até trabalhar uma venda, buscando até uma micro quebra de estrutura, tá? Aí sim, aí a gente está próximo do topo que rejeitou. Fora isso, eu não venderia aqui, tá? Beleza? E aí, ó. E aí, o que que aconteceu na sequência, pessoal? Esse momento do vídeo que eu mandei para os alunos lá, o preço estava aqui, ó. O que que você precisa entender do mercado? O mercado ele trabalha o quê? Uma das coisas que talvez nunca te contaram, e eu ensino os meus alunos, principalmente no método L2, é que o preço ele tem memória, né? A memória dessa região aqui, ó, a memória dessa região aqui, ó, quando falhou, eu pego a partir daqui e jogo lá em cima, que foi o topo que fez, tá? Porque depois ele voltou a testar aqui, ó. Então eu posso acreditar que pelo menos, como ele voltou a testar aqui, o preço a partir desse ponto ele vai ter a mesma memória. Claro que aqui subiu um pouco mais, ó, tá? É a memória do preço, né? Você não precisa saber quem comprou aqui, por que comprou, por que causa, o que que foi, se foi notícia, não foi, qual que foi a decisão que motivou os players a comprar aqui. O que você precisa saber como operador de preço é a constatação, entendeu? Aqui nós já tínhamos entrado na compra e ontem mesmo, após ele quebrar a estrutura, ele deixou uma região valiosa de demanda e que caso o preço voltasse ali, ele estaria retestando a captura de liquidez. Por isso que quando ele volta aqui, eu prefiro muito mais. Não que eu prefiro acreditar na alta, tá? Não é que eu prefiro acreditar na alta. Eu prefiro muito mais o que olhar para o preço, e ele já tinha me mostrado que aqui era um ponto muito forte de demanda e que aqui esse movimento forte, induzindo os operadores a vender, seria muito mais uma manipulação para jogar o preço lá em cima, buscar liquidez. Eu sei que tem gente que vai falar que por causa do Trump que subiu aqui, pessoal, mas não foi, tá bom? Outro detalhe que eu vou mostrar aqui para vocês, e antes de falar esse outro detalhe, eu sempre digo, pessoal, que as notícias, dados, situações que acontecem no mercado, elas são combustíveis, são um fermento para acelerar os movimentos em pontos de liquidez que sem essas notícias já seriam alcançados, tá? Eu não tinha feito isso agora, vou fazer, perdão, eu não tinha feito isso antes, vou fazer isso agora, tá? O que que ele ativou aqui? Ele não ativou uma nova inflexão para cima, então eu tenho que pegar a mínima com máxima. Vamos ver se ele bateu algum alvo lá, tá? Para mim, ver na prática, vocês também, se ele teve o quê? Olha aí, ó, alvo de 100%. Coisa bonita, né? E a inflexão anterior que ele fez aqui para baixo, né? Eu tinha até mapeado excluir, ó. Ele bateu 61,8. Olha que coisa linda, né? Tá? Olha que coisa linda, né? Então, o que que eu falo para vocês? Para mim, pessoal, notícia, o dado econômica, essas coisas que faz aqui, já era uma região de interesse que o preço queria buscar. Só que o que que acontece? Acabou recebendo, digamos assim, um fermento, um combustível, né? Um turbo, né? Quem gosta de carro turbo aí, né? Recebeu um turbo, né? Recebeu um stage 4 aí, né? Para poder acelerar e buscar essas regiões de liquidez, né? Tanto que por isso que eu não vendi aqui. Outra coisa que eu comentei na sala com os meus alunos também, tem uma região mapeada lá no outro layout, aqui na outra aba, mas eu vou permanecer nessa aba, é que topos nivelados têm muita liquidez, tá? Então aqui ó, tinha muita liquidez, não para o preço bater aqui e parar, mas para no mínimo ele fazer uma movimentação acima desse topo, buscar liquidez, chamar comprado e aí virar. Porque o que que acontece, pessoal? Tem gente, não estou falando que é errado, tá? Mas tem muita gente que opera assim, ó. Preço vem aqui, ó, troca a polaridade, o cara compra, tá bom? E aí o que que acontece? Ele acaba capturando só a liquidez, falha e volta. Pode acontecer isso também, né? Não foi o caso de hoje da falha, tá? Mas caso eu não estivesse comprado e estivesse aqui na tela, logicamente eu trabalharia uma vez aqui nessa região, tá? Na ponta vendedora, tá? Esperando uma manipulação. E aí o preço vai lá em cima, olha que coisa linda. Depois devolve tudo, tá? Essa devolução no pré-mercado de hoje eu também comentei. Eu comentei que poderíamos ter essa devolução aí, é, só que minha expectativa era esse movimento para amanhã. Por quê, pessoal? Porque essa movimentação que o preço apresentou aqui foi uma potencial distribuição. Até comentei na sala hoje que poderíamos ter uma onda 4 para ver o preço explodir para cima, tá? Isso acabou não acontecendo, mas também não poderíamos descartar uma manipulação em que ele voltaria nessa mínima, nessas regiões aqui ó, de mínimas, tá? Essas regiões de rompimento aqui para voltar a buscar liquidez e aí fazer uma movimentação generosa para baixo, né?
Pena que andou muito aí ontem e parte desse movimento, eu não estando na tela, não consegui participar, tá? Mas é bom, amanhã aí pode ser que ele tem coisa para ser analisado antes. Não vou falar que é compra ou venda. Eu vou falar o que pode ser feito diante dos cenários que estão sendo apresentados, tá? Mas isso é amanhã às 8h37. A respeito da movimentação de hoje no mercado, foi isso, pessoal. Uma movimentação aí muito bacana. Depois aí ficou bem volátil, mas acabou aí ficando trabalhando em regiões que já eram esperadas, tá? É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esquece de deixar teu comentário aqui, tá bom? E se você quiser participar da sala ao vivo, aqui no rodapé desse vídeo, ou aqui no link da descrição, você consegue acessar, tá bom? Fiquem atentos que vem muito conteúdo por aí, pessoal, tá bom? Peço a gentileza de você compartilhar esse conteúdo, manda para mais pessoas, deixa os teus comentários aí. E mais um detalhe, se você não estudar, se você não se dedicar nesse mercado, você vai virar liquidez, cara. Você vai virar liquidez. Eu já sei o que eu vou fazer aqui amanhã no mercado. Quais são os pontos de compra e quais são os pontos de venda. Eu já consigo observar isso, ok? Eu já consigo observar aqui, tá bom? E já adianto para vocês. Talvez não vai ser um dia tão simples assim. Talvez ele dê um pouco de trabalho, porque tem vários pontos de liquidez aqui, uns gaps de preço aberto, gap de preço, perdão, que eu falo que são gaps aí quando tem a passagem do preço, mas ainda ele tem um gap de preço, tá? Então isso pode atrapalhar um pouco a dinâmica do dólar amanhã, e do índice também, né, dos dois ativos. Não que eu digo que vai atrapalhar, mas pode exigir um pouquinho mais aí de uma validação adicional para a gente tomar um risco. Mas todos esses detalhes serão comentados amanhã às 8h37 junto com os meus alunos pelo Zoom na sala ao vivo. Você que quer participar da sala ao vivo, na descrição do vídeo aqui tem o link, tá bom? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Bons estudos a todos vocês. Não esquece de deixar teu comentário aqui abaixo, a tua dúvida, a tua pergunta, tá? Que assim que for possível eu vou estar respondendo, tá bom? Um abraço a todos, bons estudos e até mais.